Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está aí? Está tudo bem? Leia a Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, se você puder. Quem tiver a Bíblia aí, né, no papel, no seu smartphone, Lucas 14. Você vê que tem alguém do seu lado aí que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler. Lucas 14, do versículo 7 até o verso 14. Obrigado, Marcos. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propôs-lhes esta parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais importante do que tu. Então o que convidou a ti e a ele poderá dizer: dá o lugar a este. Assim, com vergonha terás que tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, venha para um lugar mais importante. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te tornem a convidar e sejas retribuído. Quando, porém, deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Então eles, embora eles não tenham com que te retribuir, recompensados serás na ressurreição dos justos. Amém, queridos? Deus te abençoe e te fortaleça, meu querido. Pode sentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, você alguma vez já se perguntou: onde está Deus? Hein? Algum momento na sua vida você já perguntou: peraí, onde é que está o Deus que dá abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos? Onde está o Deus que dá tudo muito mais abundante do que nós esperamos, do que nós pensamos que Ele possa dar? Em algum momento, querido, você já viveu uma situação na tua vida que você perguntou: onde Ele está? Efésios capítulo 3, verso 20, fala desse Deus que nos dá abundantemente mais, ou infinitamente mais, do que tudo aquilo que nós pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos. Muitas vezes a gente vive situações, queridos, eu não sei você, mas eu já vivi, tá? A gente vive situações, a gente sabe que Deus está lá, mas a coisa está tão difícil que a gente pergunta onde está. Quem já viveu isso? Eu já vivi. Não é que eu duvidava que Deus estava lá, mas, querido, só quem já passou por adversidades, que você sabe que fugiu do seu controle, fugiu totalmente, você precisava de fato, era de um milagre, vamos chamar assim, é que a gente começa a perguntar: onde está esse Deus? E eu tenho certeza absoluta, querido, ainda que poucos levantaram as mãos, eu tenho certeza que boa parte de nós já se perguntou: onde está Deus? Ou melhor, onde está o Deus, né, que diz que vai nos dar abundantemente mais, vai nos dar além daquilo que a gente espera. E eu tenho pensado muito no que tem levado as pessoas, irmãos. Deixa eu deixar claro, tem nada errado você perguntar: Deus, onde o Senhor está? Nada errado. Na hora daquela luta terrível, você questionar: meu Deus, o Senhor me abandonou. Não tem nada errado
Nada absolutamente errado nisso. É uma situação adversa e você precisa da mão potente de Deus. E uma coisa, queridos, é a gente viver um evangelho, me perdoa a palavra, não quero ser bruto com ninguém, mas o evangelho é hipócrita, falso, que nos promete mundos e fundos, mas na hora, né, como diz aqui no interiorzão de Minas, né, na do pega para capar. Já ouviram essa expressão, irmãos? Isso, né, os irmãos já ouviram. Na hora mesmo, para valer, a coisa não acontece. É um evangelho hipócrita, mesquinho, né, que diz que faz, mas numa fórmula de micro-ondas, né, naquela coisa, você põe lá, 2 minutos, 3 minutos, está pronto. A realidade é outra. A realidade exige de nós, na verdade, às vezes, persistência. Exige horas, é o que nós falamos aqui no domingo passado. Exige às vezes horas e dias e anos de oração por uma causa, e talvez Deus nem vai dá-la a nós, vai dar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Lembra lá de Abraão? Hein? Lembra de Abraão? O Abraão tinha promessa na vida dele que ele possuiria aquela terra. Mas me diga, os irmãos que gostam de estudar a Bíblia, Abraão viu seu povo tomando posse daquela terra? Ele viu com seus olhos? Não, queridos, não viu. Mas nem por isso Abraão decepcionou Deus. Ele caminhou, ele andou em fé. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Meu Deus, como nós precisamos, queridos, viver um evangelho pé no chão, viver uma fé pé no chão, aquela fé que crê no milagre, mas que te leva a suportar as aflições sem blasfemar do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Manter firme na fé. Eu estava conversando com o irmão Hélio. Eu gosto de uma pregação tão pé no chão que eu vou citar até o irmão Hélio ali. Amém, irmão Hélio? O irmão Hélio, eu falei, irmão Hélio, mas que bom, irmão Hélio, que você suportou aquele tempo de adversidade. Amém? O Hélio trabalhou, foi ontem, Hélio, que você trabalhou na construção? O dia inteiro? O Hélio trabalhou terça e ontem na construção da igreja lá em Revés de Belém. Pastor Delfino está à frente. E o Hélio, irmãos, o Hélio não aguentava nem andar, não era isso, Hélio? Nem andar. Então, veja, querida, é pé no chão, evangelho pé no chão. Eu não ando, eu vou andar de muleta, mas eu um dia vou sair dessa muleta. Mas enquanto eu não saio, eu posso até perguntar: onde está o Deus que dá abundantemente e não está me dando? Mas Ele está lá, honrando, glorificando o nome do Senhor. E quando você vê que Deus operou, a coisa é diferente. Eu costumo dizer que crente dar testemunho aqui na frente é necessário, não é? Crente tem que vir à frente da igreja e testemunhar do que Deus fez na sua vida. E eu chamo isso de é a hora do crente contar vantagem. Amém, queridos? Não é? O crente conta vantagem, ele chega e fala que Deus fez, mas a realidade é que até o momento de você contar vantagem eu quero dizer, é você glorificar a Deus e falar: Deus fez, Deus me curou. Existe um processo de dor, de luta, de sofrimento, de aflição, de questionamentos. Você passa por uma peneira, por um funil de lutas e de dores. É sobre isso que eu quero mais uma vez falar com você. Você precisa estar preparado para isso, porque evangelho é isso. Evangelho é isso. Os irmãos sabem da luta, do trabalho que temos tido para poder fortalecer os irmãos para a verdade do evangelho, da luta. Na hora que vier a luta, eu não vou me entregar, eu vou morrer, mas vou morrer com honra. Amém, queridos? Quero dizer, morrer com honra é morrer honrando o nome do Senhor, morrer com graça. Morrer, eu quero dizer o seguinte: não deu, Deus não curou, eu vou honrando o nome do Senhor, glorificando, vou firme na fé, né? Não aconteceu o que eu queria, vou continuar firme na fé, não é? Não veio o namorado, a namorada, o príncipe, a princesa encantada que você esperava, vou permanecer firme na fé. Amém, queridos? Não vou me entregar, porque essa pergunta: onde está o Deus que abundantemente dá muito mais do que tudo que nós pedimos e pensamos, é um questionamento da igreja atual. Onde está Deus? É como se Deus estivesse, irmãos, outra vez silenciado com relação à igreja, a nós.
É como se Deus tivesse esquecido, já não nos ouve, já não faz nada. E eu venho te dizer que aquilo que a gente canta no hino, nesse hino aí que os irmãos cantam, eu sou ruim de lembrar, como é que é? Se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Como é que é? Fala essa estrofe aí para mim, pessoal do louvor. Isso aí, vocês estão afinados, viu? Parabéns, viu? Quem lembra do papagaio da Avó Maria? Quem lembra do papagaio da Avó Maria? Vocês lembram? Parentes aí, lembram? Acho que não, né? Minha avó tinha um papagaio que cantava bonito, afinado e numa força que ele faria sucesso nos louvores das igrejas hoje. O que eu quero dizer com isso? É que nós cantamos o hino igual papagaio. Não quer dizer que vocês cantaram igual papagaio não, tá? Do jeito que vocês cantaram, eu tenho certeza que vocês cantaram com convicção. No mínimo vocês já passaram por desertos, já passaram por doenças, por enfermidades. Do jeito que vocês cantaram, espontâneo, eu tenho certeza. Não estou dizendo que vocês estão cantando igual o papagaio da minha avó Maria, mas eu quero dizer que as igrejas, e vamos incluir nós no meio, com toda a humildade, né? Porque também tirar o meu corpo fora e dizer que são eles é uma hipocrisia muito grande. Nós, igreja, a igreja contemporânea, tem cantado belas letras como esta, mas igual papagaio. Na hora que vem a crise, a gente esquece que isso é uma verdade profunda, que Deus é Deus, e se Ele fizer o que eu quero, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém, queridos? É isso aí, que esse hino para mim é lindo, eu amo ele, sei lá quem escreveu, mas é algo muito inspirado, dá para você entender, tem inspiração nesse hino, tem fundamento, tem base, tem doutrina para te fortalecer e fazer entender. E quando vier a luta, teu marido não vai bem, o esposo não vai, os filhos não vai, a vida não vai bem, e mesmo que tudo esteja bem ao teu redor, mas lá dentro de você, tua mente não ajuda, teu coração só está vendo as coisas ruins. E como tem gente hoje que tudo está bem ao redor, mas ela está mal consigo mesma, e aí o mundo não presta porque eu não estou bem. Mesmo, querido, que você esteja vivendo esses momentos, se você compreender que isso é o processo de Deus, você vai ficar alegre na presença do Senhor, vai se alegrar. Amém, queridos? Eu sou de uma geração que a gente não tinha muito recurso, não tinha muito, mas a gente também vivia feliz na presença do Senhor, queridos. Isso é o diferencial que eu vejo quando a gente tem essa compreensão do Evangelho e sabe que isso faz parte. Eu tenho que passar por esse processo, um momento vai chegar, e aí você estando arraigado na palavra, tudo muda, você vai se alegrar em qualquer tempo, como nós costumamos cantar, lindo como esta canção que nós acabamos de mencionar sobre elas. O apóstolo Paulo, queridos, é um exemplo talvez maior do homem que sabia passar por tribulações. Ele sabia viver na abundância e sabia viver na escassez, ao ponto de Paulo e Silas terem sido açoitados, estavam presos e na cadeia. Ao invés de começar a perguntar onde está o Deus que dá abundantemente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos, eles resolveram cantar um hino de louvor em alta voz. Então, querido, olha só o posicionamento correto diante do Deus que nos dá abundantemente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Este é o posicionamento correto que a nossa geração está perdendo, porque não está compreendendo qual a minha atitude, qual deve ser minha atitude diante da adversidade. Os irmãos que caminham já nesse caminho do Senhor há mais tempo sabem que, na verdade, a adversidade é sinal de bênção e de vitória. Pergunta os irmãos mais careca do que eu, por exemplo, como é que funciona, eles vão dizer para você, é verdade. Vem luta, é ou não é, irmão? Os irmãos aí que servem a Jesus mais tempo do que eu, sabe? Vem luta, querido, a gente fica até meio que malandro, né? Vem a luta, você começa a fazer festa antecipado, né? Vem luta, você começa a pensar, opa, lá vem vitória, Deus vai exaltar, Deus vai glorificar, Deus vai se manifestar, vai vir milagre. Tá vendo? A gente sabe porque é o caminho que Deus escolheu para que o nome dele fosse exaltado e fosse glorificado. Não é aquela coisa mágica que estão nos oferecendo. É uma coisa, não é troca com Deus exatamente, mas é um caminho pelo qual você tem que passar.
se você é aprovado, muito bem, lá vem a bênção do Senhor na tua vida. E quando você começa a olhar por este ângulo, você não vai fugir da luta, você vai enfrentá-la no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Você vai enfrentá-la com graça, não é por força, não é por violência, diz o Senhor, é pelo meu Espírito. Está vendo como é que a gente luta, como é que a gente batalha? Na oração, no mínimo, tá vindo luta ou já veio luta, descansa no Senhor, pega as armas espirituais, vai para a oração, é a arma de luta do crente, vai para a oração, entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele e ele tudo fará, é o caminho, querido. Isso a falta de tudo isso, na verdade, tem criado uma geração que não aguenta, não suporta a luta, portanto uma geração que não sabe o que é vitória, porque uma geração que foge da luta não vai conhecer jamais a vitória. Aí cria-se crentes que não sabem o que é de fato vitória, e quando eles pensam que tem vitória ou que vai ter, que não tem, aí começa esse questionamento: mas onde está o Deus que dá abundantemente? Onde está o Deus que faz, o Deus que cura, o Deus que liberta? Onde está o Deus que me prometeu? Eu já ouvi isso, querido. Onde está o Deus que me prometeu? O Deus que prometeu está lá. Amém, queridos? E a promessa está de pé. Amém? Mas agora você está andando por onde? Aí a gente não gosta dessa parte. Essa parte que perguntam: mas você está onde? Deus continua lá, está lá, ó. E aí? Mas você está onde? Nós, queridos, nos afastamos de Deus. E aí Deus não pode fazer por nós. Lembra daquele texto? Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. É uma via de mão dupla. Se você não fizer a tua parte, que é achegar-se a Deus, não espere que Ele vai se achegar a ti. Essa parte a gente não gosta, mas aí a gente quer cobrar que deu Deus. Onde Ele está, que Ele não me ouve? Onde Ele está, que Ele não me atende? O que está acontecendo? Ah, pastor, mas você não sabe o tanto que eu oro. Você não sabe, pastor, o preço que eu estou pagando. E aí, continua. Amém, querido? Continua. Então, queridos, esse texto que lemos está trazendo para nós, na verdade, um conjunto de ensinamentos. Claro que não vamos passar por todos eles, que só que eu anotei aqui são 9. Conjunto de ensinamentos com relação à autoexaltação, a exaltação de si mesmo, a ambição. Esse texto fala da comunhão social, fala da humilhação pelo menos 2 vezes, fala da promoção, fala da honra terrena, da exaltação divina, fala de promessas divinas e fala de egoísmo. Um conjunto de coisas que nós precisamos observar. Se quebramos princípios, irmãos, se nós nos esquecemos de outros princípios, quebramos alguns e nos esquecemos, uma coisa é certa: Deus certamente não vai cumprir as promessas dele na sua vida, na minha e nem na nossa. É incrível como Deus prometeu a Israel dar a eles a terra de Canaã. Presta atenção, uma das nossas preocupações é tempo. Todo mundo preocupa com o tempo, tá? Tempo até do culto terminar e tal, a gente nem preocupa. A gente preocupa demais com o tempo também de Deus nos dar aquilo que pedimos. A gente às vezes acha que Deus está demorando tempo. Deus prometeu a Israel que daria a eles a terra prometida. Tirou-os da terra de Canaã, levou-os para o Egito, lá eles foram escravos, trouxe-os de volta. Mas engraçado que eu notei é que a questão do tempo, de certa forma, não quero que me entendam mal, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, então Ele tem o controle de todas as coisas, Ele faz a coisa dele e tudo é no tempo de Deus. Mas eu notei uma coisa: é no tempo de Deus que Deus deu a terra para Israel, não foi? Foi no tempo de Deus ou não foi? Mas engraçado que eles estavam na porta da terra e de repente Deus aumentou a jornada em 40 anos, aliás, aumentou a jornada em mais um punhado de anos.
Me diga, por que que Deus os fez voltar para o deserto? Amém. Estava ligadona, viu? Exato, querido. Não foi nada, não tinha nada a ver com Deus aquilo. A questão de estar na porta da terra e depois não entrarem na terra. O que é que fez então o tempo demorar mais para entrar em Canaã? Vamos lá, o que fez então o tempo de Israel entrar na terra demorar um pouco mais? O próprio povo de Israel. Então, queridos, você está entendendo que descumprir princípios de Deus, ou esquecer de alguns princípios, enfim, adorar outros deuses, desviar-se do caminho que Deus traçou para te abençoar, para te levar à terra ao local da terra que Ele prometeu, tudo isso, irmãos, faz com que a bênção que estava na porta ali, só bastava atravessar o Jordão, a bênção que estava a passos, ela se torna distante, e Deus manda o povo voltar. Deus mata toda aquela geração, os menininhos é que vão herdar a terra de Canaã, e não tem nada a ver com Deus essa questão, tem a ver com a rebeldia e com o distanciamento do povo do propósito de Deus. Está entendendo? Diz amém, queridos. Eu só quero te ajudar a não ser um crente frustrado, a não ser uma crente frustrada, a não ser um crente, nem uma crente que fica pensando que Deus te abandonou, Deus esqueceu, que Deus prometeu e não está fazendo, que Deus está tornando o caminho longo. Eu quero que você compreenda que não tem a ver com Deus, tem a ver exatamente com o teu posicionamento, onde você está. Qual a tua distância da posse da bênção que Deus prometeu? É isso que vai mudar todas as situações. Como Deus na verdade compartilha do seu plano conosco, é incrível, irmãos. Deus poderia fazer qualquer milagre e jogar Israel dentro da terra prometida, mas Ele deixou que Israel aprendesse a lhe ouvir e obedecer para que Ele abençoasse. Então era tipo assim, Israel dava um passo na direção de Deus, Deus sustentava Israel, dava mais um na direção de Deus, Deus sustentava. Israel dava um passo para trás, desviando-se do Senhor, Deus então aplicava em Israel sanções, vou chamar de sanções, tá? Para não dizer castigo, e assim a bênção ficava distante, ao invés de ficar mais próxima de Israel. Então, queridos, Deus compartilha do plano dele para a tua vida com você. Vamos apagar da nossa mente a ideia de um Deus que pode tudo e que vai fazer a promessa acontecer na tua vida, mesmo que você desvie ou se distancie ou resolva aí viver a tua própria vontade. Vamos apagar isso e vamos colocar na nossa mente que Deus tem bênçãos para você, te dá direções e que você tem que caminhar nela, porque está lá para você, mas você precisa se enquadrar, colocar a tua vida no caminho, amém, queridos? Colocar a tua vida na reta que Deus pôs para você. Deus não tem atalho, com Deus não tem atalhos. Sabia que não tem atalhos? Com Deus não tem atalho, tem um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem atalho. No reino de Deus não existe atalho, tá? Você pode pular etapas em muitas coisas na tua vida, tá? Pode pular, mas com Deus não funciona assim. Eu já vi gente que pula etapas em cursos, que vai estudar em muitas coisas, mas, queridos, nessas questões de Deus e de promessa, você tem que seguir o princípio, você tem que seguir o caminho que Deus traçou, para que a gente não venha a ser uma igreja que não crê mais em Deus, que duvide, na verdade, que uma igreja que venha alimentar pensamentos confusos com relação a Deus. Presta atenção, alimentar pensamentos confusos com relação a Deus. Vocês entenderam bem? Tem muita gente alimentando pensamentos confusos com relação a Deus. Elas não conseguem estruturar o seu pensamento dentro daquilo que é Deus. A gente crê num Deus punitivo, quando Deus não é punitivo.
A gente crê num Deus que é amor, mas ao mesmo tempo um Deus que age sem amor. A gente crê num Deus, queridos, que anda ao nosso serviço. Presta atenção, isso são pensamentos, tá, irmãos? Que eu estou chamando aqui, alimentar pensamentos confusos com relação a Deus. Tem muita gente que pensa que Deus é um serviçal nosso e que age ao nosso favor. Já pensou nisso? Deus é aquele que eu peço, Ele dá. Deus é aquele que eu coloco o projeto na mão, Ele vai fazer, executar. Querido, Deus não é um serviçal nosso. Deus não está a nosso serviço. Quem é que deve estar a serviço de alguém aqui? É nós a serviço de Deus. Amém, queridos? Mas a ideia que se tem é que Deus, Ele tem que cumprir ordens nossas. Não é pensamentos confusos que surgem de pessoas, queridos, que na verdade não querem compreender de fato quem é Deus. A gente cantava um hino, né, que aquele é um texto bíblico. Quem é Deus assim como o Senhor? Era assim mesmo que era? Né? Acho que é mais ou menos isso. Querido, quem é Deus assim como o Senhor? Vai, questiona, mas não duvide de que Deus está lá, mas que Ele espera que você compreenda o caminho que Ele traçou para que você possa caminhar nele. Quando Jesus fala dessa parábola dos primeiros assentos aos convidados, Ele vai tratar do orgulho, da autoexaltação, da ambição, da autopromoção, da honra própria. Ele vai tratar de tudo isso. Dentro desse texto as lições vão trazer para nós, e boa parte de nós vive dessa maneira e ainda não compreendeu. Quando nós encontramos aqui, quando a palavra vai falar sobre a pessoa humilhar-se para ser exaltado, né? A gente às vezes foge dessas realidades, que não é o caminho que nós queremos. Quando por alguém fores convidado para um casamento, olha, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais importante do que tu. Ou seja, a honra, às vezes a gente, irmão, às vezes nós nos metemos, olha para você ver, isso é sério. Às vezes nós nos colocamos num posicionamento de honra muito mais elevado do que é a nossa realidade. Sabia? Às vezes nós nos autopromovemos. Hoje então a internet possibilita tanto a pessoa se autopromover, que não dá para você conhecer uma pessoa pelo seu perfil lá na rede social. Não dá, não vai na onda, porque ali você vê uma coisa e a realidade é outra, é totalmente diferente, tá? Essa semana atendi um pastor chocado com a vida de pastor, chocado com a igreja, chocado com um punhado de coisa, mas não era aquilo que parecia no Instagram. É Instagram que chama lá da igreja, né? Aí eu fiquei chocado, porque o que eu via nas imagens era uma coisa grandiosa, estrondosa, muito boa, muito tal, e ele vem chorar comigo que a coisa está ruim, está a mínguas e está muito difícil. Eu pensei, meu Deus, não dá para hoje conhecer as pessoas, porque a rede social às vezes traça um perfil nosso e nos mostra algo que não é realidade. Já perceberam isso? Levanta a mãozinha quem já percebeu. Infelizmente, eu tiro uma foto minha e bem produzida, e o palestrante e tal e lá, e aí você vai ver, vai pensar que é uma coisa, autopromoção, quando não é aquilo. E esse texto vem falar sobre isso. Quando você for convidado para uma festa, não senta na frente não, fica mais para trás. Porque pode ser que o dono da festa convidou alguém que tem mais honra do que você, vai te pedir para sair e sentar lá atrás. Às vezes a gente se autopromove demais. Hoje as pessoas, na verdade as pessoas hoje não estão entendendo o limite, irmãos, entre o virtual e o real. A grande verdade é essa. As pessoas não entendem o limite entre o virtual e o real. Posta, mas posta aquilo que você é, não posta aquilo que você não é. Né? Quem já ouviu dos casamentos aí pela internet e que a pessoa parecia ser uma e quando foram se conhecer era totalmente outra, não tinha nada a ver? Isso tem demais o tempo todo. A gente se autopromove, e talvez, querido, você tenha se dado conta que talvez tenha se autopromovido, né? Quando você vai fazer um currículo, você vai colocar lá as suas habilidades, o que você tem que fazer? Qual que é a orientação? Coloca só aquilo que você comprova.
não é? O que adianta você ir lá e falar fluente em inglês? Amém. Colocou lá, fluente em inglês. Ok. Aí a empresa depois te coloca lá no teste para falar inglês fluente com alguém. Você vai dar tempo de ir lá no Google, né? No tradutor não vai dar. E não é essa a intenção. Querido, às vezes nós construímos uma imagem nossa que não é aquilo de fato que a gente é. E no mundo espiritual isso tem acontecido. As pessoas têm construído uma imagem própria de espiritualidade que não é aquilo. Hoje eu fui abordado por um irmão: pastor, me esclarece aquela questão que o senhor disse, que o número de suicídios dentro da igreja tem crescido, das igrejas. Eu fui explicar para ele, em função muitas vezes da virtualidade espiritual. A gente vive um mundo espiritual virtual, não vive um mundo real. Aí quando o real bate, não o dinheiro, né, real, quando a vida real bate, você está perdido. Cadê o super-homem? Cadê o meu socorro? Então, queridos, preste atenção, tá? Nessas verdades sobre a sua autoexaltação, autopromoção. Então, quando vier o que te convidou, poderá dizer: dá o lugar a este, e então com vergonha você terá que dar o teu lugar. Mas quando você for convidado, diz a palavra, vai e assente-se lá no último lugar, para que quando vier aquele que te convidou, te diga: amigo, venha mais para um lugar mais importante. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A gente tem medo, querido, às vezes de ser nós mesmos, e olha que cada dia mais eu tenho menos medo de ser eu mesmo, porque eu tenho compreendido que as pessoas às vezes não são aquilo que elas demonstram ser, por causa desta realidade do mundo virtual. Sabia? A virtualidade tem entrado na vida espiritual. Isso tem uma coisa que não vai mudar, querido, nunca é. Você não vai conseguir prosperar na vida espiritual se você não souber o quanto dói um joelho dobrado em oração. Jamais. Você nunca vai prosperar na vida espiritual se você não entender que não se dobra joelho virtualmente. Não adianta nada você pôr aquela mãozinha de Buda. Sabe aquela mãozinha do Budinha que todo mundo faz assim? Aquela mãozinha de Buda, tá? Quando você põe aquilo ali, você sabe o que é. Não adianta nada você pôr mãozinha de Buda se você não dobrar o teu joelho e orar. A Bíblia sempre vai... Você pode ter a Bíblia aí no smartphone, tudo bem, tudo tranquilo, mas não vai funcionar, querido, na prática espiritual. É isso que nós estamos perdendo. Dobrar o joelho e orar, chorar diante do Senhor. Hoje a gente tem vergonha de chorar, porque a gente está criando imagem virtual, muito... Jesus, eu preciso até correr aqui para encerrar, tal, para a gente orar e ir embora, mas quantas pessoas estão frustradas com a vida, porque virtualizaram a vida espiritual, e a realidade não é esta. Nossos filhos precisam da nossa oração, teu esposo, tua esposa precisa da tua oração, o Brasil precisa da tua oração, e não é mandar mãozinha, é dobrar o joelho na tua casa orando. Lembra que Jesus falou: quando orares, entra para o teu aposento, tranca a porta atrás de si e fale em secreto com o teu Pai, que ouve em secreto e te recompensará. Nada pode, irmãos, nada pode contra uma vida de um homem, de uma mulher que não virtualiza, que não entra nesta e que permanece fiel aos princípios básicos da palavra do Senhor. Oh, como eu amo a tecnologia, como eu amo encher essa igreja de tecnologia, mas jamais poderemos nos colocar no mundo virtual e pensar que isso funciona, porque não funciona, queridos. O joelho no chão, ou como já dizia nossos irmãos, boca no pó. Amém, queridos? Quem lembra daquela expressão boca no pó, hein? Quem lembra? Boca no pó, querido, é exatamente boca no pó mesmo, cara no chão,
temos, queridos, que compreender que é isso que tem acontecido na nossa vida, e a gente tem acreditado que vai funcionar. Não vai funcionar, é assim, sempre será. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus virtual, amém, queridos? Nosso Deus é um Deus real, Ele vive e vai viver eternamente. Está preparando um povo, queridos, idôneo para viver com Ele eternamente. Esta é a verdade, é a realidade do Evangelho, que nós temos que continuar vivendo, na verdade, praticando, para a honra e glória do nome do Senhor. Qualquer que se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Querido, a gente tem vergonha de falar com o irmão, de compartilhar que a gente é débil, que a gente é fraco, que a gente está doente. O Senhor me falou muito sério esta semana sobre a gente assumir quem nós somos. Por isso eu trago essa palavra para você. Assumir quem nós somos, queridos, e não entrarmos nesta de super crente, super herói, porque isso é virtualidade, isso é ser crente virtual. A realidade é que quando tu apagas a luz, você chora, tua alma chora, e a gente não precisa esconder isso. Podemos chorar, porque lágrimas serão enxugadas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém, queridos? Então não há nada errado em chorar. E Deus falou claro comigo: Edgar, o meu povo não tem coragem de ser eles, estão escondendo. Oh meu Deus, se estás doente, querido, vamos começar a dizer: estou doente, amém, queridos? Estou tomando remédio, comprimidos e tal, medicação, porque estou doente. Não vamos viver, querido, no mundo virtual, no mundo espiritual virtual, porque isso tem criado confusão na mente dos crentes e tem distanciado de Deus, e parece que Deus já não ouve. Não é que Deus não ouve, é que Ele não é virtual, né? Eu não sei você que vive muito na rede social, sabe disso, que a gente corre o risco, irmãos, de virtualizar tudo, não é? Virtualizar tudo. Por exemplo, você sabe que você pode estar digitando ali, você tem até tempo de apagar as coisas que você fez errado, né? Você digitou e mandou para um grupo errado, você tem um tempo, você apaga. Querido, às vezes a gente virtualiza as coisas e quer viver um mundo virtual. Querido, para certos erros que você comete, querido, não tem uma tecla, não tem uma opção de você deletar e apagar para todos. Não vai apagar. Está vendo o que eu quero dizer para você, o que eu trago para você, que Deus falou profundamente ao meu coração, que muitos de nós estão virtualizando? A gente lança palavras sobre os outros, na mesma velocidade que a gente lança na rede de internet, no virtual, e depois a gente esquece que não tem aquela opção de apagar. Às vezes é sobre a esposa que lança-se maldições, ou sobre o esposo que lança palavras horríveis, sobre os filhos que lançam palavras horríveis, lança palavras sobre as autoridades, e a gente esquece que no mundo espiritual não existe aquela opção de apagar para todos. Você acabou, que você falou, está registrado, saiu, já é peso espiritual, que alguém vai ter que pagar caro por este peso. Isso, querido, é que eu trago para você, que a gente precisa voltar aos princípios rudimentares da palavra de Deus, pedir que Deus coloque um guarda na nossa boca. Deus coloca um anjo com a espada flamejante da minha boca, para que eu não venha pecar contra ti, amém, queridos? Glória a Deus, amém? Coloque, Deus, um guarda, um anjo nos meus olhos com a espada flamejante, não para furar o teu olho, tá? Mas é para te impedir, querido, de ver o que não devia. Isso é princípio rudimentar da palavra do Senhor. Coloca, Deus, um anjo poderoso na minha mente, para que eu não venha pensar coisas ruins, coisas que não te agradam, coisas que não vão edificar. Querido, isso são os princípios de uma vida real com Cristo, uma vida, eu chamo de crente pé no chão, de evangelho pé no chão, evangelho real. Eu ouço muito dizer, hoje nós vivemos um tempo muito nostálgico, tá? É um tempo que a gente olha para trás, ai, que saudade da irmã tal. Quantos aqui já não tiver saudade das nossas irmãs, hein, irmãos? Lembra as irmãs de joelho no chão? Lembra as irmãzinhas de joelho no chão? Ai, que saudade daquele tempo, querido. Vamos voltar a esses princípios rudimentares da palavra do Senhor. Porque às vezes onde, pastor, que o senhor quer encaixar que a gente está se exaltando? Onde o senhor está nos colocando com autopromoção, ambição? É nessas questões, queridos. Eu estou criando uma imagem de um super crente que eu não sou.
Você está criando uma imagem de uma super crente que você não é. A gente já não pede oração, a gente já não bate no ombro do irmão, ora por mim quando você estiver orando. A gente tem medo de fazer isso. A gente já não compartilha nossas dores, porque a gente tem medo que vão pensar. Virtualizamos a realidade. Sabe, queridos, eu vou falar para você uma coisa. O tempo que eu trabalhei nos Estados Unidos, e eu descia às vezes debaixo do World Trade Center, onde os prédios caíram, eu descia em outro trem, mas quando eu perdi o meu horário, era aquele que me salvava para chegar no meu trabalho às 9 horas, exatamente pouco antes, quando começou a cair aquele prédio. No dia que eu vi aquele prédio caindo, eu pensei, meu Deus, eu já vi filme de heróis que salvaram até aquele prédio mesmo. Onde eles estão? Onde eles estão? Heróis que salvavam, não tinha um lá. Veio um avião, pum, depois veio outro, pá. Eu falei, Senhor, a gente às vezes, querido, virtualiza as coisas espirituais também e espera que um super-herói venha nos salvar. Isso é virtualizar. E quantos de nós, queridos, hoje aqui nesse lugar também não está desesperado procurando um Salvador para alguma situação? Atina, acorda, desperta para esta realidade. Não tenha medo de entender que não há super-herói. Não tenha medo de colocar no teu coração que tu não és super-herói e a outra lá super-heroína. Põe no teu coração que é isso mesmo. Quando você apaga a luz, tua alma está seca, sedenta, como o cervo brama pelas correntes, assim suspira a minha alma por ti. Veja, querido, quando não há internet, não há virtualização, essa é a realidade. O salmista disse isso com a sua alma. Essa é a realidade. Então, querido, é isso que eu trago para você nessa noite. Vamos então voltar, né, para essa realidade, que é isso mesmo que eu sou, né? Eu sou isso, eu não tenho o que recorrer à virtualidade, não adianta ficar nessa, enfim, eu preciso voltar para o Senhor, meu coração para o Senhor, e me abrir todo para o Senhor, chorar, não ter vergonha, porque a palavra dá umas direções para nós, irmãos, com relação a todas essas coisas, mas a gente segura, a gente mantém a nossa cabeça, né, naquilo que a gente acha que é melhor e que é correto. Porque quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, está implicado que não é só uma repetição de palavras. Quer dizer que você tem que se abrir para o choro. Ué. Se o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, então você tem que se abrir para o choro. O que é choro, irmão? O que é choro, irmã? Entre muitas coisas, é o escape da nossa alma para uma situação de alguma dor, de algum sofrimento. E o inimigo tem tirado isso de nós. Sabe aquele negócio que o homem não chora? Ele não chora até ele ter um encontro com o Senhor. Amém, querido? Que Deus macho dessa igreja, amém? Que Deus macho chorão dessa igreja. Viu? Onde arrumaram isso que o homem não chora? Querido, estou te dizendo, é um escape que Deus nos deu para a alma. Por isso que fala que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, se o choro dura, eu tenho que me abrir para o choro. O choro é esse escape. Além de tudo, o choro é uma expressão diante do Senhor. E nós estamos nos privando dessa realidade e caindo no mundo virtual. Sabe quem é você? Você é aquela pessoa quando a luz da tua casa está apagada, e não aquela pessoa que você demonstra ser durante o dia. Durante o dia a gente é artista. Sabia que durante o dia a gente é artista? Durante o dia você é um artista chamado professor ou professora. Durante o dia você é um artista chamado dona de casa. Durante o dia você é um artista motorista. Agora você de verdade é quando você apaga a luz. Está vendo, querido? Só que nós estamos nos privando de ser nós mesmos.
Não dá para desvincular as várias identidades que nós temos que assumir por causa do trabalho, por causa da igreja, por causa da faculdade, da escola, dos vizinhos. Não tem como desvincular essas várias identidades, mas tem como você ser você mesmo e você mesma em cada uma delas, para que o inimigo não entre e desvirtue a realidade de um Deus que te ama como você é e não como você encena ser. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus não vê como homem. Deus vê o coração. Deus te conhece. E a verdade é o choque entre quem Deus sabe que nós somos e aquilo que a gente tenta ser diante de Deus é o que tem impedido Deus de ser real e de fazer por nós abundante mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, querido. Essa é a grande realidade. O que tem impedido Deus de te dar abundantemente mais do que tudo aquilo que você está buscando é que nós nos apresentamos diante de Deus como se nós fosse outra pessoa, e Deus sabe quem é o verdadeiro eu, quem é o verdadeiro você. Não é um choque terrível, tremendo? Querido, seja tu, seja você mesmo. Quero concluir, porque eu quero orar com você. E o texto vai continuar depois de dizer: mas qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja que nós estamos falando sobre isso mesmo. Nós encenamos diante de Deus, igual aquele homem fariseu lá que foi orar, você lembra? E Deus, eu dou dízimo de tudo e tal. E o outro baixava a cabeça, não tinha muito argumento diante do Senhor. E Jesus disse que aquele que foi humilde desceu justificado. Aquele que foi ele mesmo. Agora eu te falo, se você está buscando de Deus, vale a pena você encenar que é o super-herói? Não, querido, você não vai ser justificado, não, a bênção não vai chegar nunca. Aí você vai depois e pergunta: onde está Deus que dá? Todo mundo recebe, eu não recebo. É a questão de ser nós mesmos diante de Deus. Eu me questiono, no mundo espiritual eu questiono isso. Deus, por que tem gente que parece que as portas se abrem no impossível rapidamente e para outros não? E eu tenho encontrado cada vez mais que a resposta para isso não está em Deus, mas está em quem a pessoa, ou melhor, como a pessoa está se posicionando diante de Deus e onde ela está na questão de se aproximar de Deus. Então Jesus disse também àquela pessoa que tinha convidado: olha, quando você der um jantar ou uma ceia, convida os teus amigos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te tornem a convidar e sejas retribuído. Quando você convidar alguém para um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, embora eles não tenham com que te retribuir. Recompensado serás na ressurreição dos mortos. É outro princípio. Um dia eu perguntei aqui: quando você faz jantar, você chama quem? A gente só chama quem, na verdade, fez algo por nós. A gente só convida aquelas pessoas mais chegadas, mais próximas, que tem uma motivação que não é essa, a retribuição de Deus na ressurreição dos justos. Quando a Bíblia vai dizer: não faça assim, convida pessoas que não vão poder te retribuir hoje, mas você será recompensado na ressurreição dos justos. Está dizendo, querido, que muitas vezes buscamos também o reconhecimento e a recompensa das pessoas, mas existe uma recompensa na ressurreição dos justos, que diz respeito à fé, e nós devemos esperar nela. Amém, queridos? Baixa a tua cabeça, querido, e eu gostaria muito de orar com você nessa hora. Enquanto o louvor adora ao Senhor, eu quero te convidar para nós orarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Falei muito da questão de Deus parecer estar distante, Deus parecer estar longe, quando Ele não está, e da necessidade de nos posicionarmos diante do Senhor. Falei sobre humilhação, ambição, muita coisa. Falei sobre virtualizar, crer num Deus virtual e não um Deus real. E eu quero te chamar aqui na frente, se você, nesta noite, quer que nós oremos pela tua vida, vem à frente em nome de Jesus. E nós vamos apresentar a tua vida ao Senhor, para juntos nós orarmos. Você que está naquela busca diante do Senhor, e parece
Deus está longe. Levanta do teu lugar e venha, e nós vamos orar com você, em nome de Jesus. Põe a mão no ombro do teu irmão, da tua irmã, e vamos abençoar uns aos outros, em nome de Jesus. Foi bom, querido, cultuar a Deus contigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, pedimos a tua proteção, a tua graça, que o Senhor nos ajude. Ó Deus, nós precisamos da tua misericórdia em todo o tempo e da tua graça. Por isso eu peço que o Senhor abençoe meu irmão, abençoe nossos irmãos, nos fortaleça, nos dá uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Eu peço ao Senhor que desperta a igreja para a realidade da vida espiritual. Longe de nós, ó Deus, querer ser aquilo que nós não somos, queremos voltar para uma vida de oração, de busca ao Senhor em todo o tempo. Abençoa a tua igreja, Deus. Peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.